De seguida, continuamos com a inovação em vias verdes, desta vez com o tema Via Verde em AVC e comportamento suicidário. Para a moderação desta mesa, chamo Mónica Salomé, enfermeira no Serviço de Urgência Polo UC do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Chamo também Emília Batista, enfermeira no Serviço de Urgência da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco. Gustavo Santos, médico neurologista do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. E Rosa Simões, enfermeira no Serviço de Urgência Polo UC do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Tem a palavra a senhora enfermeira Mónica Salomé. Olá, mais uma vez bom dia. Sejam bem-vindos a este primeiro Congresso de Urgência e Emergência e a esta mesa número 4 sobre as inovações em vias verdes, nomeadamente a AVC e comportamento suicidário. Passo a palavra, desde já, à senhora enfermeira Emília Batista, enfermeira especialista em médico-cirúrgica, também pós-graduada em Higiene e Segurança no Trabalho e cuidados e gestão em cuidados de saúde, a exercer funções no Serviço de Urgência da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco. Passo desde já a palavra que nos vai falar sobre a realidade e as dificuldades nas transferências destes doentes. Muito bom dia a todo o auditório, distintos elementos de mesa, a enfermeira Mónica, a enfermeira Rosa, Dr. Gustavo. Gostaria, em primeiro lugar, de começar por agradecer o amável convite que nos foi endereçado ao Hospital de Castelo Branco, ao Serviço de Urgência, no sentido de estarmos hoje aqui presentes para falarmos de uma temática cuja importância é indubitável, que é a via verde de AVC, e a qual iremos particularizar para as realidades das nossas transferências de doentes enquanto hospital distrital. Este trabalho que vamos aqui apresentar resulta da colaboração de mais duas colegas, nomeadamente a enfermeira Marini e uma supervisão da enfermeira gestora de serviço, a enfermeira Lucília. Começaria por definir o que é uma via verde. E esta surge, segundo a DGS, definida como uma estratégia organizada para a abordagem, encaminhamento e tratamento mais adequado, planeado e expedito nas fases quer pré, quer intra, quer inter-hospitalar, de situações clínicas mais frequentes ou graves, como é o caso do AVC, e que importam ser especialmente valorizadas pela sua importância para a saúde das populações. Constituem, assim, circuitos de encaminhamento com componentes extra- e inter-hospitalares que visam a sistematização de passos e procedimentos a adotar ao longo de todo um processo e de uma cadeia de cuidados. Em Portugal, e segundo a Direção-Geral de Saúde, o AVC representa a primeira causa de morte e a principal causa de incapacidade permanente. Em termos estatísticos, em Portugal, 3 pessoas por hora sofrem um AVC, uma não sobrevive e pelo menos outra fica com sequelas incapacitantes. O AVC e a doença vascular cerebral, então, representam uma preocupação devido ao impacto que têm em termos de saúde pública. O objetivo prioritário em todos os programas de AVC, particularmente no isquémico, que é aquele que tem uma incidência maior, superior a 80% em relação ao AVC hemorrágico, visa a redução de tempo entre o início dos sintomas e o início do tratamento. Daí este slogan "Tempo é cérebro". O acidente vascular cerebral é importante que haja um reconhecimento precoce dos sinais e sintomas do AVC, porque este constitui uma emergência médica. Existem instrumentos para o reconhecimento de sinais e sintomas que sugerem um AVC, e entre estes instrumentos inclui-se a escala FAST, onde é avaliado o desvio facial, a fraqueza dos braços, dificuldade na fala, e há que atender também ao horário do início dos sintomas, que é extremamente importante. Também é designada como a escala dos 3 Fs, o F de facial, de fraqueza e o F de fala. Após uma triagem, quando estamos no serviço de urgência, e ativação de uma via verde de AVC, para onde orientar este doente e em que timings? Ora, preferencialmente, e segundo o que apuramos, a sala de emergência é aquela que é melhor designada.
E os timings são-nos definidos pela NINSE. O tempo porta-avaliação clínica deverá ser igual ou inferior a 10 minutos, porta-TAC igual ou inferior a 25 minutos e porta-agulha igual ou inferior a 60 minutos. No que consta a avaliação clínica, este começa por um exame neurológico baseado na escala NI-HSS e está preconizado que ela deve ser aplicada nos primeiros 5 a 8 minutos. Há o algoritmo ABCDE, recolha da hora exata da instalação de sintomas, atender aos antecedentes pessoais do doente, à medicação de ambulatório, às contraindicações para trombólise, e enquanto isso funcionam-se 2 veias, uma para a administração terapêutica, outra para o contraste endovenoso, efetua-se colheita de sangue para análises e um eletrocardiograma para despiste de fibrilhação auricular. A porta-TAC e angio-TAC, portanto, este é outro timing que é importante, porque permite-nos selecionar de forma adequada os doentes que virão beneficiar do tratamento fibrinolítico, do tratamento endovascular ou ambos. Em relação à porta-agulha, o OTPLAS ainda continuará a ser, e desde 2015, aquele que constitui um marco histórico com comprovada evidência científica e tem apresentado maior evidência terapêutica. Para a permeabilização da artéria ocluída, temos então 3 processos, um processo químico, mecânico e um misto. No químico temos a fibrinólise, recomendada até às 4h30, que é a designada janela terapêutica, e na parte mecânica temos o doente que necessita de trombectomia, a possibilidade de ser efetuada até às 6 horas de evolução dos sintomas e poderá haver casos específicos que possam ultrapassar esta hora, mas depois, eventualmente, o Sr. irá falar nessa situação. Doente com indicação para trombectomia, estamos em Castelo Branco, o doente precisa de neuroradiologia de intervenção e o nosso hospital de referência é o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Estamos a uma distância de cerca de 141 km, 1h40 se for de ambulância e 1 hora se for de helicóptero, desde que o helicóptero já esteja em Castelo Branco. Estes são os 2 meios opcionais de transporte aos quais podemos recorrer. Por transporte interhospitalar, e segundo a definição, trata-se do transporte entre 2 unidades hospitalares, sempre que seja necessário cuidados diferenciados e especializados para a realização de exames complementares de diagnóstico ou de terapêutica que não é efetuada na instituição onde o doente se encontra. Este transporte interhospitalar também pode ser designado como transporte secundário. E tem 3 fases. Tem a fase de decisão, a fase de planeamento e a fase de efetivação. A decisão de transporte é sempre uma decisão clínica e começa-se por estabelecer canais de comunicação com o hospital de referência, que neste caso é o Centro Hospitalar Universidade de Coimbra. As guidelines de 2018 da HA reforçam que devem existir protocolos para transferências interhospitalares de doentes que garantam um atendimento seguro e eficiente e que possam ser realizadas em todas as horas do dia e da noite. Quanto ao planeamento do transporte, começamos então por planear se, e possibilidade se pode ser terrestre ou aéreo ou terrestre, estabilizar o doente o melhor possível e determinar qual é a equipa certa. Para determinar a equipa certa, há o recurso à grelha de avaliação de transportes secundários de doentes que a Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos emanou em 2018 e que é baseada na escala de Etzberger. Obtém-se um score mediante esta escala e esse score vai determinar qual é o tipo de acompanhamento necessário, onde se inclui, como é óbvio, o acompanhamento por médico e enfermeiro. A nível da nossa unidade local de saúde de Castelo Branco, nós temos uma equipa de transporte de doente secundário, transporte de doente crítico designado TDC, que é composta por médico e enfermeiro e que é ativada sempre que seja necessária para um transporte secundário de acordo com o que seja o estado do doente. Esta equipa foi criada em 2019, está escalada 24 horas por dia em turnos de 12 horas e é composta por médicos e por uma equipa de 44 enfermeiros. Quando se planeia este transporte, há então que contactar o enfermeiro que está escalado, reúne-se a documentação necessária e confirma se a família do doente está informada da transferência, assegura-se a permeabilidade dos dispositivos invasivos que o doente possa ter, verifica-se a medicação existente na mala de transporte e o funcionamento dos diferentes equipamentos que se possam usar e faz-se a passagem de informação aos elementos que vão acompanhar o doente, baseado na metodologia ESBAR, tanto quanto possível.
Então, na efetivação do transporte, há que providenciar o mesmo nível de cuidados, tanto quanto possível, igual ao que tínhamos no nosso serviço. Atender ao ABCDE, preparar o doente atendendo às suas condicionantes, transmitir a informação, uma vez mais baseado na metodologia SBAR, e atender à gestão do risco, evitar eventos adversos para o doente e para a equipa. Designadamente, e para o doente com AVC, há aqui uns aspectos que também estão interligados com a avaliação do ABCDE e que têm a ver com a via aérea e a oxigenação. Há que prevenir a hipóxia e sempre que haja um SpO2 inferior a 94 ou existir diminuição do estado de consciência, está recomendado a oxigênio suplementar. Os valores de TA também têm que ser avaliados e mantidos dentro de determinados valores. Será de inferior a 185 na sistólica, 110 na diastólica, isto se não houver administração de LT+. Contudo, se houver administração inferior a 180 a 105 nas primeiras 24 horas após tratamento. Em relação à glicemia capilar, este também é um aspecto importante a considerar. Recomendam-se valores glicémicos entre 140 a 180. O posicionamento semi-Fuller está recomendado de 30 graus e atender ao risco de aspiração de vômito se for um decúbito dorsal. E promover a normoterapia, porque doentes com temperatura superior a 39 graus pode associar-se a uma maior mortalidade deste tipo de doentes. Fizemos uma análise retrospectiva dos últimos 5 anos, de 2017 a 2021, dos doentes que foram admitidos na nossa sala de emergência por AVC isquémico com indicação para repermeabilização. E deram entrada a 177 doentes nestes 5 anos. Destes 177 doentes, 56,5 eram do sexo masculino e 43,5 do sexo feminino. A idade mínima no sexo masculino foi de 36 anos e a máxima de 96, e no sexo feminino a idade mínima de 30 anos e máxima de 97. A maior incidência situa-se na faixa etária dos 71 aos 80 anos no sexo masculino. Nesta mesma análise retrospectiva, foram então feitos, durante estes 5 anos, 121 fibrinólises, doentes que fizeram fibrinólise e que tiveram indicação para trombectomia, portanto, que foram transferidos, foram 44, e doentes que foram transferidos para trombectomia, que não fizeram fibrinólise, foram 12. Então, transferidos para a provável trombectomia, foram 56 doentes. E fizemos aqui um ponto de viragem em 2019, foi quando foi criada a equipa de TDC na nossa instituição. Então, antes de 2019, foram 26 doentes transferidos, 11,1 vieram só acompanhados por enfermeiro, por médico e enfermeiro vieram 37% dos doentes e transportados foram 51,9%. Posteriormente a 2019 vieram os restantes 30 doentes, e aqui 26,7 foram transportados e a equipa de TDC acompanhou 73,3% destes doentes. Existem dificuldades nas transferências. O perfil clínico do doente, a urgência de transporte, o receio em atrasar o acesso do doente, temos timings a cumprir, a eventual necessidade de procedimentos durante o transporte, a existência de complicações clínicas durante o transporte, a distância até ao destino, pois sabe-se que quanto maior é a distância, maior é o risco, artefatos de movimento que se vão refletir na monitorização, variações na velocidade, a aceleração, a desaceleração, o risco de acidentes e, claro, fatores climatéricos. Assim, colocamos à equipa de enfermagem de TDC do Hospital de Castelo Branco, aos 44 enfermeiros, 3 questões. Uma primeira, se já tinham acompanhado doentes para eventual trombectomia. Uma segunda, se, no caso afirmativo, se acompanharam, se tinham sentido dificuldades. E uma terceira, das dificuldades sentidas, se as poderiam mencionar. E então, 60% das respostas, e foram 30 as respostas que obtivemos, portanto 60%, já efetuaram transporte de doentes com indicação para trombectomia e 15,8% referiram sentir uma ou mais dificuldades relacionadas com este transporte, nomeadamente associadas à fita de tempo do incidente mal definida, à ausência de uma checklist de verificação de transporte, a instabilidade hemodinâmica do doente durante o transporte e a distância ao hospital de referência. Consideramos, para uma melhoria contínua,
e apesar de que as mudanças e adaptações não existe ainda de um modelo que satisfaça todas as necessidades de transporte, nós consideramos que seria a prática regular de um registro clínico durante o transporte secundário do doente uma mais-valia. Aqui pusemos enquanto consideração, contudo esta folha já está a ser implementada. A atualização regular de normas e protocolos, com recurso a formações, e a realização de estudos sobre fatores de riscos e efeitos adversos que possam contribuir para identificar dificuldades e adequar estratégias de modo a obter ganhos em saúde. Aqui até seria interessante efetuar estudos a nível de outras instituições em igualdade de circunstâncias e depois, posteriormente, comparar. Então, face à realidade da transferência dos doentes da nossa instituição, o LSCB, para outras instituições, nós sublinhamos a importância que tem a existência de uma equipa de transporte doente crítico, que contribui e é muito para a manutenção do nível de cuidados prestados. Quando se trata de um doente crítico, é indubitável esta contribuição, como é o caso dos doentes emergentes, os doentes com AVC, em que o tempo é cérebro. Isto foi a bibliografia na qual nos baseamos. Deixamos o nosso obrigada. E pronto, está. Passa então a palavra ao Dr. Gustavo Santo, o nosso neurologista deste Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, um dos fundadores da unidade AVC e grande dinamizador, também coordenador regional da Via Verde AVC, que nos vem falar sobre a telemedicina. Bom dia a todos, antes de mais, e muito sinceramente, muito honrado pelo convite para estar aqui presente. Espero, durante estes 10 minutos, expor algumas das características que fazem do nosso modelo regional um dos modelos mais bem organizados. O modelo mais bem organizado do país e um dos mais bem organizados, mesmo a nível do contexto europeu. Uma nota inicial para dizer que estes foram os momentos históricos que condicionaram toda a nossa intervenção terapêutica no âmbito do AVC. 95, a altura em que a fibrinólise alteplase aqui falada mostrou benefício até às 3 horas, mais tarde em 2008 até às 4 horas e meia e depois o dia 1 de janeiro de 2015 com a evidência clínica da neuroradiologia de intervenção com trombotomia mecânica a ser eficaz, na altura numa janela estreita até às 6 horas no tratamento de oclusão de grande vaso. Aproveito até para fazer um intervalo para dizer o seguinte: eu, contra as minhas próprias expectativas, saiu esta semana os resultados das principais causas de morte em Portugal no ano 2020. Eu estava muito sinceramente convencido que o AVC deixaria de ser a principal causa de morte, e estou convencido que vai deixar de ser, passará a ser a doença oncológica, mas surpreendentemente em 2020, qual foi a primeira causa de morte? AVC, mais de 11 mil pessoas. E a segunda foi Covid, com 7 mil. Portanto, um ano excepcional, é certo, 2020, mas a verdade é esta: o AVC continua lá, continua como principal causa de morte e, por isso, se justifica uma sessão como esta. Bom, esta evidência de clínica de 1 de janeiro de 2015 condicionou toda uma diferente abordagem terapêutica. E logo as sociedades europeias, no dia 20 de fevereiro, lançaram as recomendações e que, no geral, salientam o seguinte: que a trombectomia mecânica, em conjunto com a fibrinólise endovenosa, quando esta está indicada, está recomendada no tratamento de fase aguda para oclusão de grande vaso até às 6 horas, agora é até às 24, e que a trombectomia mecânica não deve atrasar o início da fibrinólise endovenosa quando esta se recomenda, nem o contrário. Bom, nós aqui na região centro tivemos aqui uma missão importante, foi perceber que, sendo o único hospital que tinha capacidade, e porque por uma coincidência histórica a nossa escala de neuroradiologia de intervenção começou no dia 2 de janeiro de 2015, estávamos a trabalhar isto desde 2013 e por uma coincidência começou no dia 2 de janeiro de 2015 e, na verdade, portanto, nós estávamos em condições de oferecer a todos os doentes da região centro o tratamento endovascular quando assim estava indicado. E era importante, por isso, um modelo de organização, de articulação com os outros 7 hospitais que podiam fazer fibrinólise endovenosa, um dos quais aqui já falado, o Hospital Castelo Branco, de maneira a poder selecionar adequadamente os doentes a transferir. Este projeto teve início no dia 1 de agosto de 2015.
O princípio geral é o da equidade no acesso aos serviços de saúde, ou seja, um doente que tem um AVC em Castelo Branco tem o direito ao melhor tratamento, tal qual se tiver o AVC aqui em Coimbra. Claro que há questões de distância que não conseguimos, que são incontornáveis, mas devemos mitigar isso ao máximo para oferecer ao doente o melhor tratamento, qualquer que seja o sítio onde ele se encontre. Este modelo impôs-se na região centro de uma forma eficaz com a intervenção de duas instituições que relevo. A Administração Regional do Centro, como coordenadora, e o INEM no transporte também interhospitalar, que falarei a seguir. Portanto, qual é o sentido? É um doente que tem um AVC, entra no Hospital de Castelo Branco ou noutro qualquer aqui falado, e vai à TAC e imediatamente nós somos contactados, visualizamos aqui a imagem de TAC e ajudamos na melhor decisão clínica, que pode passar por fazer a fibrinólise lá e ficar lá, pode passar por não fazer nada, pode ser fazer fibrinólise e ser transferido de forma emergente para cá, ou ser transferido sem fibrinólise. O que interessa é transferir aqueles que realmente precisam ser transferidos e não transferir aqueles que não têm justificação nenhuma para ser transferidos. Reparem que há aqui um conceito de racionalização clínica, mas que também tem uma implicação económica, porque não há justificação para fazer transferência de doentes que não vão beneficiar dessa transferência. No nosso caso, esta abordagem recorreu-se a uma ferramenta que é a telemedicina, aqui já falada. Aproveito para dizer que estou também a trabalhar nisso, ver se conseguimos, eu e um grupo com o qual estamos a trabalhar, tentar replicar este modelo da Via Verde do AVC na Via Verde do Trauma, também da articulação interhospitalar no modelo regional. E, portanto, aqui no início fazíamos visualização de TAC em JATAC e visualização do doente quando necessário. Aquilo era da câmara, está colocada na sala de emergência do Hospital da Fiera. Confesso que, na verdade, hoje em dia praticamente não utilizamos a câmara, até já não utilizamos, quase nunca, na verdade, utilizamos. O que nos interessa é TAC em JATAC para a melhor decisão, porque a informação que nos é transmitida de lá é uma informação muito rigorosa. Portanto, como disse, perante determinados critérios, portanto, estas 4 hipóteses, que também já foram faladas aqui pela senhora enfermeira Emília, se colocam e, no fundo, nós antecipámos um modelo que depois foi recomendado pela European Stroke Organization e que são as recomendações do Telestroke na Europa e que, na prática, nos coloca como Telestroke Center a coordenar toda a gestão do AVC na região. Estes são os resultados de 5 anos, até 2020. Houve 4.408 teleconsultas e, como podem ver, resultou na transferência em cerca de 25% dos doentes. Embora o número, em termos de percentagem, o número de doentes transferidos tem vindo ligeiramente a diminuir. Esta é a proveniência das teleconsultas. Como é de supor, também tem que ver com as densidades populacionais e tudo o resto, mas claramente Leiria destaca-se, Aveiro e Viseu a seguir, e depois os outros hospitais um pouco menos. Infelizmente, eu digo infelizmente porque nós não conseguimos aguentar muito mais, o número de teleconsultas tem vindo a aumentar, nós estamos a fazer cerca de 100 por mês, talvez até um bocadinho mais já neste momento. E reparem neste pormenor, e este é um sinal de qualidade. Isto diz respeito a uma análise que eu fiz há uns anos atrás, comparou o biênio 14-15 com o 16-17 e houve um aumento de 70% do número de fibrinólises realizados na região centro, mas no biênio de 14-15 o número, fizeram-se 301 fibrinólises, mas 62% foram feitas no CHUC, ou seja, o CHUC era o hospital que praticamente fazia a maioria das fibrinólises, só passo que nos 2 anos subsequentes o número não só aumentou, como houve uma distribuição, o sinal de que os outros hospitais passaram a trabalhar melhor. Aqui a telemedicina também teve o seu papel, porque nós ajudámos na melhor decisão clínica para os colegas que estavam nos outros hospitais. Isto é um trabalho publicado por um grupo extenso referente a 2017. Reparem que Coimbra coloca-se muito bem no nível de fibrinólise, é aquele que tem melhores indicadores e também nas trombectomias. Mas, a nível regional, o modelo só se cumpre, e, digamos assim, o Serviço Nacional de Saúde só se cumpre se conseguimos que esteja a mesma cor em toda a região, o que ainda não conseguimos, mas estamos lá próximo. Bom, estes são os resultados apresentados no Congresso Português da AVC deste ano,
e também no Congresso Europeu, e eu só darei uma nota disso porque há um pormenor que muito nos orgulha, e reparem, isto é o Ranking Scale aos 3 meses, que é o indicador que revela se realmente estamos a trabalhar bem ou não. O que interessa saber não é se o doente está bem uma semana depois do AVC, é aos 3 meses. Esse é o indicador internacional de referência. O 6 é a morte, o 0 é ficar sem qualquer déficit. Reparem que a mortalidade praticamente não mexeu. Ao longo destes anos, de 2016 a 2020, a mortalidade manteve-se igual. Agora reparem no 5, que é o doente que fica acamado. 25% ficavam acamados em 2016 e em 2020 apenas 5%. E esta redução dos doentes acamados foi à custa dos doentes completamente independentes, que passou de 8 para 21, ou dos doentes com algum déficit. Aqui este é o ponto de corte, é o ranking 2. Portanto, o que quer dizer é que nós não mexemos verdadeiramente na mortalidade, mas mexemos numa coisa muito importante, que é transformar um doente que potencialmente ficaria absolutamente dependente para um doente que fica autónomo. Portanto, neste momento, 50%, são os dados de 2020, 50% dos doentes ficam autónomos após uma oclusão de grande vaso, que são os AVCs mais graves, não é? Dentro dos isquémicos. Depois também tentámos medir. E medir, isto é relevante medir, porque nós temos que perceber onde é que estamos a trabalhar bem, temos que perceber onde é que estamos a trabalhar mal. Podemos medir a nível pré-hospitalar, temos sintomas porta, podemos medir a nível do Hospital 1 o tempo porta-agulha, que já foi falado, o tempo entre a transferência, aquilo que chamamos o porta 1, porta 2, e depois dentro do Hospital 2 o tempo porta-punção e a punção-recanalização. Alguns dados. Estes resultados foram também apresentados no Congresso da AVC, agora há uns meses atrás. Reparem, para minha surpresa, o tempo porta 1, porta 2 manteve-se igual. E este é um aspecto muito relevante. Eu acho que nós estamos a trabalhar muito bem, mas só conseguiremos trabalhar muito melhor se nós conseguirmos reduzir o tempo porta 1, porta 2. Quer dizer, portanto, que a mediana anda nos 200 minutos, demoramos 200 minutos, considerando todos os hospitais, entre o doente ser admitido no Hospital 1 e o doente ser admitido no Hospital 2. Minha percepção, isto deve-se ao modelo, a maior das falhas neste modelo, que é não haver uma equipa que consiga logo sair com o doente quando é necessário. Reparem bem, se nós não interessa estarmos a fazer um porta-agulha de 20 minutos e depois o doente fica 1 hora à espera de uma ambulância ou de uma equipa de médico e enfermeiro para o acompanhar. Faço notar que só na região centro, e no país inteiro não acontece, na região centro, no protocolo inicial de 2015, o INEM comprometeu-se na transferência interhospitalar a assegurar o meio, não os profissionais, mas o meio, ou seja, a ambulância lá colocada pelo INEM, o meio, os profissionais têm que ser o próprio hospital. Mas reparem que, por seu turno, porta 2 punção, ou seja, a entrada aqui no CHUC e até ser puncionado na sala de angiografia, tem vindo claramente a melhorar, assim como o porta 2 recanalização, melhoria significativa. E agora, os dados que mais são importantes. Comparar, globalmente, todos os doentes vêm fora ou entram diretamente aqui, como é que tem sido a melhoria, o outcome aos 3 meses. Reparem que ele tem vindo a melhorar. Estes resultados foram apresentados no Europeu da AVC, que foi há 2 semanas atrás, e chama a atenção que o nosso póster, apresentado pela Carolina Fernandes, foi o seu primeiro prémio em centenas de pósteres. Portanto, mostrando um bocadinho toda a qualidade do trabalho que estamos a fazer. E o mais importante disto é que a melhoria tem-se observado, quer o doente entre aqui, quer o doente entre nos outros hospitais. E em 2020, se conseguem ver a imagem, foi exatamente igual o resultado funcional aos 3 meses, tenho o doente entrado aqui, tenho o doente entrado no outro hospital. O que quer dizer, portanto, que estamos a cumprir a missão para a qual desenhámos este projeto. Notas finais para dizer o seguinte: a pré-notificação continua a ser importante. O CODU centro, neste nível, chamamos a região centro, a este nível, continua a não estar muito feliz. Nós temos uma pré-notificação inferior a 50%. Nós só conseguimos resgatar os doentes porque temos uma boa equipa de enfermeiros de triagem aqui, que, perante os critérios bem definidos, naturalmente ativam o sistema. Neste momento, o doente pré-notificado ou não, ele passa habitualmente pela sala de emergência. As recomendações formais atuais é que ele vá diretamente para a sala de TAC e, sobretudo, o pré-notificado vá diretamente para a sala de TAC, não passar pela sala de emergência e, pelo menos em Barcelona, já se faz.
e já se recomenda que o doente vá diretamente para a sala de angiografia. Eu explico porquê. Porque a sala de angiografia também tem TAC. É uma TAC de pior qualidade, chamada cone beam, mas, ou seja, permitirá na sala de angiografia logo excluir sangue, e se excluir sangue faz logo a angiografia para ver se o doente tem um vaso ocluído e faz-se o procedimento. Portanto, por agora, sala de emergência, idealmente sala de TAC se o doente está pré-notificado, no futuro, calhar, sala de angiografia. Este é o protocolo que foi recentemente aprovado, nem vale a pena olhar para ele, só chama a atenção que doente com menos de 9 horas é para chamar o médico da unidade AVC, com mais de 9 horas de evolução o médico que está da neurologia que está na urgência, e para transferências interhospitalares voltamos a sinalizar este aspecto mais relevante, que é o doente sinalizado e que vem transferido de outros hospitais deve ir diretamente para a sala da angiografia e não passar na sala de emergência. Essa é a nossa recomendação. Muito obrigado por estes minutos, espero não me ter esticado muito e estou a dispor naturalmente para as questões que sejam pertinentes. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Gustavo, pelas suas palavras. Passo a palavra então à enfermeira especialista em saúde mental e psiquiátrica Rosa Simões, a exercer funções no Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, também mestre e doutorada em Ciências de Enfermagem e que nos vai falar sobre a Via Verde comportamento suicidário. Muito bem, muito bom dia a todos. Muito bom dia aos meus colegas desta mesa e um agradecimento muito especial à Comissão Organizadora, dizer-lhes que é um grande prazer, um grande gosto de estar aqui hoje, partilhar convosco e ter a ousadia de o fazer com aquilo que ainda é um projeto. E depois de tudo o que ouvimos em termos de dados, em termos de vias verdes implementadas, tenho que vos dizer que esta é uma via verde muito sonhada, redigida, trabalhada, mas a acreditar muito que será implementada em breve e que terá, tal e qual como todas as que foram apresentadas, o principal objetivo de prevenir e proteger a vida das pessoas. Vou começar como irei terminar, citando o Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde, que nos diz que não podemos e não devemos ignorar o suicídio, porque cada um deles é uma tragédia. E ele diz-nos e dá-nos um sinal de esperança, dizer que o principal meio para proteger e prevenir o suicídio é que os profissionais de saúde sejam capazes de falar sobre ele. Esta não é uma missão fácil, é um tema que é muito delicado, é um fenómeno que nos coloca a todos à prova, mas vou tentar clarificar alguns aspectos que acredito que poderão mudar a vossa posição perante este fenómeno. Não vou estender-me aqui no índice, vou tentar ganhar alguns segundos e vou passar diretamente aos modelos de compreensão para vos dizer o essencial para a implementação desta via verde. O suicídio é um fenómeno complexo e multideterminado e isto é crucial porque nós temos a tendência de dizer a pessoa suicidou-se por isto ou por aquilo e nunca é só por isto e só por aquilo. Existe um conjunto de fatores intrapessoais, interrelacionais, de ordem social, de ordem familiar que todos contribuem para a adoção do comportamento suicidário e, portanto, este é um dos principais erros que cometemos. Multideterminado obriga naturalmente a uma intervenção multidisciplinar. Isto quer dizer o quê? Todos temos uma palavra a dar. Todos podemos trabalhar na prevenção da recorrência deste tipo de comportamento. Não é repentino e imprevisível e os dados apontam para que em Portugal cerca de 80% das pessoas, antes de se matarem, recorrem aos serviços de urgência principalmente, mas também a outros serviços de saúde, 80%. O que acontece é que as queixas não são claras, não são simples, é preciso saber ler os sinais. E os sinais estão à volta de toda esta tríade de crise, dor intolerável, conflitos, sofrimento, angústia, baixa autoestima, incapacidade de encontrar soluções que é vista neste comportamento. E aí, a melhor notícia é que o suicídio é evitável. 9 em cada 10 suicídios pode ser evitado. E pode ser evitado principalmente por nós. Aqui falta-nos 10 a 15%, daquilo que os investigadores em suicidologia caracterizam como um cérebro suicida, ou seja, aquela pessoa que por mais intervenções que sejam adotadas e implementadas irá sempre suicidar-se porque está
completamente focalizada nessa ideia. O suicídio ser evitável está essencialmente justificado pela ambivalência que caracteriza o fenómeno, pelo querer morrer, mas não querer morrer, e daí a nossa janela de oportunidade para intervir. Falar sobre suicídio neste momento em Portugal é muito importante dominar estes conceitos. Nós não podemos dizer tenho na triagem uma pessoa que fez uma tentativa de suicídio quando realmente o que ela tem é uma ideação suicida. São ideias e cognições sobre como acabar com a morte, mas não tem um plano, não tem métodos, e isto não a coloca na tentativa de suicídio, que é um comportamento com intenção de morte, com um plano organizado, com um método escolhido e muitas vezes também com uma data. Os comportamentos autolesivos são muito comuns, muito atribuídos aos adolescentes, 100 a 200 vezes mais em adolescentes do que na população adulta, mas são muito importantes, exigem também uma intervenção porque são precursores de uma conduta suicida que tem tendência a aumentar o gradiente de gravidade. No mundo, suicidam-se 800 mil pessoas por ano. Acontece um suicídio a cada 40 segundos. É um fenómeno que tem vindo a aumentar. Em Portugal, a taxa situa-se nos 9,7 por 100 mil habitantes. Como podem ver, ali estamos a amarelo, mas o laranja é 10 para 100 mil habitantes. Portanto, aproximamos-nos. Eu espero que não nos aproximamos assim muito e que possamos até descer. Em Portugal varia entre regiões, entre homens e mulheres, um fenómeno muito comum nas pessoas mais velhas e no Alentejo, mas em Portugal morrem 3 pessoas por dia por suicídio, homens com taxas mais elevadas, normalmente de 2 para 1, e um fenómeno muito importante na população adolescente, sendo a terceira causa de morte, sendo a primeira os acidentes de viação, também muitas vezes associados ao que em suicidologia apontamos como um equivalente suicida, e, portanto, isto para dizer que é um fenómeno de extrema importância ao qual devemos dar a máxima prioridade. Como já vos disse, tem uma natureza repetitiva. Aos 10 anos, 10% dos indivíduos com tentativa de suicídio terão morrido por suicídio, e existe uma associação forte entre suicídio e doença mental, sendo que 90% das pessoas que se matam têm um diagnóstico de doença mental, e destas, 60% um diagnóstico de perturbação depressiva. Porquê dizer isto? Porque é um dos principais fatores de risco, porque é crucial na avaliação da pessoa ter em consideração este fator de risco para poder avaliar a probabilidade da recorrência do comportamento. E porque nos coloca, enquanto serviço de urgência, como um elo fundamental na cadeia de prevenção de suicídio, e que as evidências apontam para que o atendimento, o vosso comportamento, a vossa postura, poderá sempre funcionar como um fator protetor de novo comportamento. As evidências também dizem que a intervenção deve ser o mais precocemente possível, e algumas pessoas não defendem o serviço de urgência como o sítio certo para o início destas intervenções, contrariamente à minha posição, porque acredito que lá também podem ser criadas condições para existir uma abordagem sistémica, uma abordagem multidisciplinar e que vá efetivamente funcionar como fator protetor de novo comportamento. Mitos que condicionam a atuação existem inúmeros, potenciados pelos poucos conhecimentos, potenciados também pelo medo e carregados de juízos de valor. Tudo isto traz imensas consequências naquela que é a nossa abordagem da pessoa com comportamento suicidário, traz-nos desvalorização, ou é apontada a desvalorização do sofrimento como uma das principais consequências, também uma menor predisposição para sinalizar e intervir e uma menor adesão a programas de prevenção e intervenção. Por parte da pessoa que adotou o comportamento, e isto existem muitos estudos, não em Portugal, mas no mundo, que nos dizem isto, inibe a pessoa de continuar a pedir ajuda porque a experiência foi muito má. Existe uma descrença no tratamento, existe uma descrença nos profissionais de saúde e no Sistema Nacional de Saúde. Naturalmente, todas estas consequências influenciarão as decisões políticas e condicionarão aquilo que são os recursos para a prevenção de suicídio. Porquê condicionantes? Todos sabem isto, a maior parte das pessoas que estão aqui trabalham num serviço de urgência, porque naturalmente as condições físicas são pouco propícias à criação de um setting contentor e securizante. Existe muito barulho, existe muita confusão, é isto que nos caracteriza. A pressão do tempo é uma constante que nos limita em termos de atuação.
Contudo, tudo isto acredito que pode ser modificado. Por parte dos profissionais, as principais causas que condicionam a atuação passam por esta contratransferência negativa muito presente, com emoções, pensamentos e comportamentos adversos, que transformam as relações em superficiais, pautadas pelos juízos de valor e que trazem uma consequência dramática que tem que ver com a avaliação inadequada do indivíduo e do risco de recorrência de comportamento suicidário. A Organização Mundial de Saúde dá-nos indicações em 2021 muito precisas e pela primeira vez muito precisas para os profissionais de saúde e para os serviços de urgência. Os profissionais de saúde devem todos ser capacitados para a identificação, avaliação, gestão e acompanhamento precoces da pessoa com comportamento suicidário e os serviços de urgência devem fornecer apoio imediato em situação crítica. E como é que fazemos isto? Neste caso, sonhando uma via verde de comportamento suicidário. E não a sonhei sozinha, sonhei-a com o grupo de enfermeiros especialistas do Serviço de Urgência, já que é aquilo que nos parece que seria o indicado nesta situação, já que é importante salvar vidas. E pela estratégia organizada e sistematizada, que pode melhorar a abordagem, o encaminhamento e o tratamento de doentes graves na fase pré, intra e interhospitalar. E isto passa essencialmente pela melhor preparação, neste caso da minha área profissional, dos enfermeiros, dotando-os de mais conhecimentos, de mais confiança na triagem, e isto já existem evidências científicas, nomeadamente com estudos realizados com o protocolo de triagem de Manchester, pode apresentar diferenças significativas no desfecho da crise suicidária. Objetivos desta via verde: garantir uma maior rapidez na identificação e triagem de pessoas com comportamento suicidário, melhorar a sua avaliação e avaliar o risco de suicídio, e melhorar esta sua avaliação passa essencialmente por uma melhor avaliação do exame de estado mental, melhorar a intervenção no serviço de urgência e garantir sempre aquilo que não é garantido atualmente, não é cá, é a nível global, garantir o encaminhamento e a continuidade de cuidados. Vimos já há bocadinho que cerca de 10% das pessoas com comportamento suicidário atendidas no serviço de urgência, apenas 10%, é-lhes garantido o encaminhamento adequado às suas necessidades. Elegíveis para a ativação da via verde de comportamento suicidário, as pessoas que são triadas com os fluxogramas autoagressão, sobredosagem ou envenenamento, com os discriminadores de risco alto de autoagressão, risco moderado de autoagressão, risco alto de heteroagressão e risco moderado. E sempre que este doente é triado para qualquer área do serviço de urgência, exceção da área da psiquiatria, com informação de ter adotado um comportamento da esfera suicidária, o enfermeiro desta área deverá, assim que é oportuno e em tempo útil, e isto significa sempre que exista uma estabilização orgânica daquela pessoa, naturalmente, deverá sempre contactar um enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica através da extensão 339. E vocês diziam-me, não existe sempre enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica escalado. É verdade. Mas o caminho faz caminhando e eu acredito que essa pode ser uma realidade e pode acontecer da mesma forma que hoje estes especialistas estão sempre alocados à urgência psiquiátrica, eu acredito que eles poderão estar vocacionados e poderão estar cada vez mais preparados para realizar isto. Dizer-vos que este enfermeiro deve seguir sempre a avaliação de enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, que é um outro procedimento que também já foi trabalhado pelo grupo de especialistas no serviço de urgência, e dizer-vos que eu não acho que a intervenção tenha que ser exclusiva do enfermeiro especialista. Penso que pode ser realizada por outros enfermeiros especialistas, com a ressalva extremamente importante que tem que ter formação e treino em suicidologia. Esta avaliação será sempre baseada, existem estudos que são muito claros naquilo que são as guidelines importantes em termos de intervenção, deve sempre garantir a segurança e vigilância, realizando uma correta gestão do ambiente. Isto parece simples, é altamente complexo, implica um conhecimento profundo daquela pessoa, implica conhecimentos em termos de psicopatologia, implica um foco naquela pessoa como sendo o mais importante. As questões das competências de comunicação, que são cruciais nesta área,
Avaliar o risco de suicídio, reduzir o risco, intervindo nos fatores protetores e nos fatores de risco que possam ser modificáveis e garantir, como vos disse há bocadinho, o encaminhamento e a continuidade de cuidados, encontrando alternativas onde muitas vezes não existem e sendo criativo e sendo congruente com as necessidades da pessoa. Considerar sempre a intervenção sistémica, também é uma das intervenções que aponta para os melhores resultados, considerar sempre a pessoa que é significativa e que deve ser envolvida no processo de cuidados. Para avaliar o risco, é muito importante percebermos se existe intencionalidade, e daí ter-vos falado nos conceitos que estão implícitos, perceber se existe intenção de morte, se existe acesso aos meios e se existe a percepção da letalidade do método. E aqui conseguimos perceber se estamos perante uma ideação suicida, um comportamento autolesivo ou uma tentativa de suicídio. A nossa intervenção deve ser pautada por isto, não vou estender-me, já sei, tenho ali os 4 minutos, mas a empatia, a autenticidade, o interesse, a disponibilidade, a valorização do comportamento tão apontado como um aspecto negativo devem estar sempre implícitos e, terminando, como vos disse no início, é possível prevenir o suicídio. Para isso, profissionais de saúde que estão aqui, como vocês estão hoje, a ouvir-me falar sobre isto, ficarão mais aptos a falar sobre o tema e serão os melhores aliados nesta prevenção que é crucial. Muito obrigada a todos. Muito obrigada pelas vossas palavras, enriqueceram com certeza o nosso dia. Não me posso alongar muito, porque também já nos cedemos em algum tempo previsto para esta atividade. Salientar das vossas intervenções a evolução ocorrida nos últimos anos, nomeadamente em relação à Via Verde AVC, e as consequências que isso teve em relação à qualidade de vida dos doentes acometidos com este evento. Apesar de não se combater a mortalidade, a incapacidade é notória, a melhoria da capacidade funcional destas pessoas, e isso, a nossa intervenção é fundamental. Neste Congresso de Enfermagem, salientar a nossa importância, e nós, como elos desta cadeia, sobretudo no serviço de urgência, temos uma intervenção preponderante na identificação destes casos, nomeadamente em relação à Via Verde AVC e também no comportamento suicidário que vai entrar nas nossas vidas, esperamos todos nós, para a melhoria da qualidade de vida de todos. E, portanto, passo a palavra à Assembleia, se alguém tiver perguntas para fazer aos nossos distintos colaboradores. Olá, bom dia. O meu nome é Sónia Rafael. Antes de mais, parabéns pelas exposições, foram bastante esclarecedoras. Eu sou enfermeira no Serviço de Urgência Básica, faço extra-hospitalar também, pré-hospitalar, e a minha questão é neste sentido, nomeadamente relativamente à Via Verde AVC. Uma vez que, por exemplo, à semelhança da Via Verde Coronária, onde logo no momento da triagem de Manchester temos um algoritmo ou um fluxograma que nos deriva imediatamente para aí, à semelhança de uma possível Via Verde de comportamento suicidário, onde temos alguns fluxogramas onde conseguimos encaixar as queixas do doente, a Via Verde AVC não tem um fluxograma, por exemplo, um déficit neurológico agudo no enfermeiro menos experiente, com menos experiência na triagem de Manchester, com um utente com alguma sintomatologia que não seja clinicamente evidente logo à partida, poderá ser desvalorizado e o tempo é cérebro poderá não ser cumprido, nomeadamente quando estamos longe de um hospital de referência que tem, por exemplo, uma TAC para fazer uma avaliação e, portanto, logo aí não lhe vamos atribuir o nível de prioridade que num doente com AVC se predispõe-se, ou à partida será logo um muito urgente ou emergente, não é? Ou seria o ideal para que mais rapidamente pudesse ser feito este encaminhamento do doente. E a minha questão passa muito por isso. Não seria vantajoso o sistema de triagem de Manchester incluir um fluxograma, por exemplo, déficit neurológico agudo, com algumas questões que direcionem para a identificação de determinados déficits e, portanto, agilizem o processo? Obrigada. Bem, eu não sei se percebi a questão. Está a falar desse fluxograma numa urgência básica, é isso? Ou no pré-hospitalar? Porque no pré-hospitalar há escalas na urgência básica. Pois,
Já é uma boa questão. Eu confesso o seguinte, como sabes, as urgências básicas sofreram uma reformulação muito grande há uns anos atrás e bom, eu julgava, confesso até que julgava que existia qualquer fluxograma que sinalizasse o AVC, a suspeita de AVC agudo. Vou responder de uma forma mais lata. Portanto, qualquer protocolo que exista e que permita, nomeadamente recorrendo as escalas, no pré-hospitalar é o FAST, tentou-se com o RACE também está na escala, não é muito utilizada, mas está na escala do pré-hospitalar, que é uma escala boa para tentar distinguir entre a oclusão de grande vaso e não, mas, portanto, todo o que seja um protocolo bem definido para tentar sinalizar doentes que podem ter um AVC, isso é sempre um salto qualitativo enorme. Tudo o que é modelos organizacionais bem implementados, que sejam compreensíveis pelos agentes, por quem está no terreno, isso é sempre relevante. Se nas urgências básicas não existe, tem que existir. Fica essa nota, vou perceber o que é que se passa por acaso esse pormenor desconhecido. Existem mais questões? Lá ao fundo. Olá novamente, esta é para a enfermeira Rosa. Eu sou enfermeira na urgência do pediátrico e, tal como falou, o nosso dia-a-dia passa por termos adolescentes, muitas vezes pais que não têm onde recorrer, alguns também longe de Coimbra, e acabam por recorrer à nossa urgência exatamente por esta ideação e comportamentos autolesivos. A minha questão, o desafio, é se esta via verde também poderia passar um pouco connosco. Nós, em termos de encaminhamento, eu acho que nós temos, quando há uma suspeita de, normalmente, a pediatria, mesmo que seja uma ideação, habitualmente fazem logo o acompanhamento para a pedo, mas se esta via verde também poderia passar por nós. Obrigada. Ouvem-me? Sim. Muito bem. Agradeço muito essa questão. Eu tenho trabalhado maioritariamente com adolescentes e aquilo que eu sei em termos de prevenção é que temos que estar todos unidos a colaborar nessa prevenção. Não existe, eu sei que são encaminhados para a pedopsiquiatria, mas acredito muito nesta avaliação completa em termos de urgência. E completa do ponto de vista do estado mental, do ponto de vista da avaliação sistémica, e acredito que os enfermeiros podem dar uma palavra e podem fazer esse trabalho. Quanto mais o fizermos, quanto mais estivermos preparados para o fazer, maior efetividade haverá nesta intervenção. Os comportamentos autolesivos precisam de uma avaliação congruente, precisam de uma avaliação e precisam de uma intervenção em rede sempre, tal e qual como comportamentos com maior gravidade. Sabemos que é um fenómeno que atinge muito a população adolescente, começa cada vez mais cedo. Neste momento já encontramos crianças com 8, 9 anos com comportamentos autolesivos, que são comportamentos que são aprendidos e que são aprendidos como forma de resolução dos seus problemas, a maior parte das vezes. E daí a necessidade de haver uma intervenção que eu acredito e espero que também seja implementada no serviço de urgência do Hospital Pediátrico. Estarei sempre na defesa disso e contarão sempre comigo para isso. Obrigada. Então, com estas palavras, dou por encerrada esta mesa, agradecer a vossa presença e desejar uma boa continuação das atividades ao longo do dia. A esperança é um sentimento poderoso que nos move, que alimenta a nossa determinação, que nos faz dizer sim quando normalmente diríamos não e que nos permite sonhar sobre mudar o mundo, sobre fazer a diferença. Mas é difícil manter a esperança num momento como o que vivemos, quando estamos no ponto mais baixo, quando temos de trabalhar de formas que nunca imaginámos, colocando as nossas próprias vidas em risco dia após dia, quando nunca nos sentimos tão sós.
Mas quando pensávamos que tudo estava perdido, algo aconteceu. Unimos-nos, vimos uma réstia de esperança, enfrentámos a pandemia da Covid-19. Começámos a acreditar que um dia, juntos, podemos vencê-la, e foi isso que nos motivou na Gilead. Juntarmos-nos a esta luta e permitir que o maior número de doentes possível possa regressar para junto das suas famílias, onde pertencem. Respiratory disease, which causes pneumonia-like symptoms, has infected almost 84,000 people. When lockdown came, we were told to stay at home, protect the old. And so we tried to follow rules. The playground shut, and so did schools. It wasn't easy being apart. No more football in the park. The teachers spoke on screens and phones. We waved to loved ones in their homes. While most of us were stuck inside, some grown-ups worked hard to provide. They bought food, deliveries and post to every street, door and close. They drove the buses and the trains, collected those who were in pain. They worked in shops and supermarkets, stacked our shelves and hoovered carpets. And though we couldn't shake their hands, we wanted them to understand that like a rainbow way up high, they brightened up our lockdown skies. 'Cause now we see their work was key for helping those like you and me, and getting us back on our feet. So finally, we all can meet. That's a good rabbit, Albert. I mean, that can be a rabbit.